E aí, galera, mais um assunto que vamos trabalhar hoje é prisma regular, né? O que é um prisma regular? Já aprendemos o que era um prisma reto, o que era um prisma oblíquo. A gente aprendeu a dar nome aos prismas, prisma triangular, prisma hexagonal. Agora a gente vai aprender o que são prismas regulares, né? Como o próprio nome já diz, regular tem sempre a ver com lados iguais. Lembra lá do triângulo equilátero? É um polígono regular, por quê? Tem 3 lados iguais. Lembra do quadrado? É um polígono regular, tem 4 lados iguais. Lembra do hexágono regular? Tem 6 lados iguais. Então, um prisma regular, ele vai ser aquele prisma que possui as bases sendo polígonos regulares. Ou triângulo equilátero, ou quadrado, ou hexágono regular, ou pentágono regular, enfim. Qualquer polígono regular que esteja na base vai caracterizar aquele prisma como sendo um prisma regular. E a consequência disso é que os retângulos, que são as faces laterais, vão ser retângulos congruentes, ou seja, todo mundo vai ter o mesmo tamanho. E uma observação muito importante é o seguinte: todas as medidas de um prisma regular dependem apenas de 2 variáveis: a altura, que a gente vai chamar de Hzão, e a aresta da base, que a gente vai chamar de Azinho. É como se eu pudesse simplificar todos os meus cálculos usando apenas 2 incógnitas: a altura e a aresta, Hzão e Azinho. Tá? Como assim? O primeiro prisma regular que a gente vai ver é o prisma triangular regular. Esse prisma ele vai ter um triângulo equilátero aqui embaixo e um triângulo equilátero aqui em cima. Bom, como esse prisma é regular, todos os 3 lados da base são iguais, né? Um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Aqui em cima também é a mesma coisa, mas vamos só botar embaixo. E esse prisma vai ter uma altura h. Essa altura h também está aqui e também está aqui. Aquela questão do retângulo que eu falei é o seguinte, dimensões desse primeiro retângulo aqui é o A e o H. O retângulo lá de trás é o A e é o H. O retângulo aqui do lado esquerdo é o A e o H. Isso que eu falei, os 3 retângulos vão ser congruentes, vão ser exatamente iguais. E aí a gente pode estabelecer aquelas mesmas fórmulas aqui. Por exemplo, área da base. Bom, a área da base, como a base é um triângulo equilátero, vamos calcular a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No lugar do L, eu vou usar o A, que é o valor do lado. Então, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Encontramos a área da base. Posso calcular também a área lateral? Posso. A área lateral é igual à área de um retângulo, vai ser a aresta vezes a altura, A vezes H. Mas como são 3 retângulos iguais, 3 vezes AH. Posso também calcular a área total. Quem é a área total? É a área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembra? O prisma tem 2 bases iguais. Então, a área total vai ser igual à área lateral, 3AH, mais 2 vezes a área da base. Então, 2 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui, se eu quisesse simplificar, poderia cortar o 2 com 4. Então, a minha área total seria 3AH mais A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Temos aí a nossa área total. Então, área da base, área lateral, área total. Tem o volume também, né? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A área da base a gente já calculou. Então, o volume é igual a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes H. Prontinho. Percebam o seguinte, gente, com essas relações, a área da base está em função do Azinho, da aresta. A área lateral está em função da aresta e da altura. A área total
está em função da aresta, da altura da aresta. E o volume está em função da aresta e da altura. É exatamente o que diz essa observação. Quando a gente trabalha com um prisma regular, todas as medidas, área da base, área lateral, área total, volume, todas essas medidas dependem apenas de duas variáveis: a altura e a aresta da base. Então, se você tiver o valor da altura e o valor da aresta da base, você consegue fazer todo esse formulário aqui, tá? Vamos ver mais um tipo de prisma regular. Esse foi o prisma triangular regular. Vamos ver agora o prisma quadrangular regular, ou seja, aquele prisma onde a base é um quadrado. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, mesmo formulário. A área da base é a área de um quadrado, a ao quadrado. A área lateral vai ser 4 vezes, porque temos 4 faces laterais, 4 retângulos. 4 vezes quem? Ó, a área de um retângulo aqui, ó, pega esse Azinho com esse Hzão. Então, 4 vezes AH. Temos a área total. Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Logo, a área total vai ser a área lateral, 4AH, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes A ao quadrado. Agora, o volume, área da base vezes altura. Então, o nosso volume vai ser o quê? A ao quadrado vezes Hzão. Novamente, temos todas as medidas em função de A e de H. AH, AH, AH. Beleza? Esse foi o nosso prisma quadrangular regular. E por último, vamos ver mais um prisma, que é o prisma hexagonal regular. Olha lá, ele aí, o prisma hexagonal regular, onde a minha base é um hexágono regular. Aí a gente vai precisar lembrar da geometria plana, qual é a área de um hexágono regular. Quando você faz as diagonais aqui, na base, você acaba encontrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos, e esses triângulos são equiláteros. Então, calcular a área de um hexágono é calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Logo, a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que eu posso simplificar essa partezinha aqui. Então, nós vamos ter que a área da base vai ser 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a nossa área da base. Temos ainda a área lateral. Quantos retângulos ao redor desse prisma nós temos como faces laterais? 6, né? É só você contar as arestas da base. Ó. Se tiver 6 arestas na base, vão ser 6 retângulos laterais que a gente vai ter. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área de um desses retângulos. Ó, um desses retângulos é Azinho vezes Hzão. Essa é a nossa área lateral. Temos ainda a área total. É a área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu estou sendo bem repetitivo nessa parte porque vocês precisam ter esse formulário aqui na mente de vocês, tá? É algo que vocês precisam decorar com naturalidade, né? Não é algo para ser consultado. Perguntou qual é a fórmula da área total? Tem que saber que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, tá? Isso de um prisma. Perguntou qual é o volume? A área da base vezes a altura. Isso aí já tem que estar na ponta da língua. Então, por isso que eu estou fazendo todos esses formulários novamente com cada tipo de figura. E aqui, ó, nós temos que a área total vai ser igual a área lateral 6AH mais 2 vezes a área da base. A área da base é 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, teremos que a área total 6AH mais 3A ao quadrado, raiz de 3. Imagina você ter que decorar
cada uma dessas formulazinhas finais aqui separadamente. É mais fácil você decorar o conceito da fórmula, área lateral mais 2 vezes a área da base, e vai substituindo os valores que você vai calculando, do que ter que chegar no final, você decorar qual é a área total de um prisma hexagonal regular. É 6AH mais 3A ao quadrado raiz de 3. Isso daí, sinceridade, nem eu decoro, né? Eu prefiro muito mais fazer as deduções dessas fórmulas para poder usar quando eu precisar, do que ficar decorando tudo isso daí, porque é uma embolação danada, né? Mistura raiz de 3, mistura A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, enfim. E por fim, o volume. Ó, que eu falei, qual é o volume? A área da base vezes a altura. Aí você pega a área da base, que você já calculou aqui, 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplica pela altura. Multiplica pelo Hzão. Prontinho. Se você precisar usar essa fórmula, você já vai ter os valores para substituir aqui, o A e o H. Então, agora para reforçar esse assunto, vamos fazer mais duas questõezinhas para a gente fechar essa aula. Ó, questão número 1. Um arquiteto fez um projeto para construir uma coluna de concreto para sustentação de uma ponte. A coluna tem a forma de um prisma, ó, marquem sempre isso, prisma regular hexagonal. Foi aquele último modelo que a gente viu. Cuja aresta da base mede 2 metros. Então, ó, você já sabe que é hexagonal e a aresta mede 2 metros. E a altura mede 8 metros. Legal, deu as duas informações que a gente precisa. Determine o volume de concreto necessário para preencher essa coluna. Bom, ele quer calcular o volume de um prisma hexagonal regular. Lembra que hexágono são 6 lados iguais. E lembrar também que no hexágono a área da base, ó, a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Um triângulo que mede Azinho de aresta. Para eu calcular o volume, eu preciso da área da base multiplicado pela altura. Nem preciso fazer o desenho do prisma, tá? Só pelo conceito você já consegue determinar. Ó, quem é a área da base? Se você quiser, para ficar mais organizado, faz no cantinho. Faz lá no cantinho separado, a área da base. Bom, a área da base é um hexágono, então é 6 vezes um triângulo equilátero. 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O valor de A, ele te deu, foi 2. Então, é 2 ao quadrado, 4. Esse 4 você vai cortar aqui. Vai sobrar só o 6. A área da base vai ser 6 vezes raiz de 3. 6 raiz de 3. Descobriu a área da base. Aí você vem aqui e substitui. Ó. Volume é igual a 6 raiz de 3. E a altura, quem é? A altura ele deu, foi 8. 6 vezes 8, 48. E repete o raiz de 3. 48, raiz de 3. Qual é a unidade? Metro? Metro cúbico. Prontinho. Sem nenhum mistério, a gente determinou o volume desse prisma hexagonal regular. 48 raiz de 3, alternativa A. Beleza? E para fechar, uma última questãozinha que diz assim: a área total de um prisma triangular regular, cujas arestas são todas congruentes entre si e cujo volume é 54 raiz de 3, vale... Vamos separar por partes, que nem o nosso amigo Jack. Ó, vamos pegar aqui a área total, que ele quer saber. Então, qual é a área total? De um prisma triangular regular. Então, prisma triangular regular. A gente tem um triângulo equilátero. Azinho, azinho e azinho. Cujas arestas são todas congruentes entre si. Ó, essa parte é importante. Cujas arestas são todas congruentes entre si. Gente, num prisma existem arestas.
as arestas da base e as arestas laterais. As arestas laterais são as alturas, né? Na verdade, é a altura. A altura é representada pela aresta lateral de um prisma. Olha só. Por exemplo, voltando lá àquele exemplo, ó, temos aqui essa altura, ela é uma aresta. É uma aresta lateral. Aqui eu tenho uma aresta da base. Então, eu tenho arestas laterais, que são as alturas, e arestas da base. Nessa questão, está dizendo que as arestas são todas congruentes entre si, ou seja, a aresta da base e a aresta lateral são iguais. Logo, por esse enunciado, eu consigo determinar que a aresta da base é igual à altura. Por fim, ele me fala que o volume vale 54 raiz de 3. Então, eu vou começar por essa parte do volume. Ó. Volume. Ele falou que é 54 raiz de 3. Mas aí eu sei qual é a fórmula do volume. Vou trocar esse V por área da base vezes a altura. 54 raiz de 3. Aí eu sei mais ainda. Área da base. A base é um triângulo equilátero. Então, é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura. A altura é igual a aresta. Então, eu posso usar o Azinho também. Igual 54 raiz de 3. Ó, numa igualdade, deu raiz de um lado e raiz do outro, pode cortar. Então, você vai ficar com A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. A ao cubo sobre 4 igual a 54. Posso passar esse 4 multiplicando, vai dar 216. A ao cubo é igual a 216. Agora eu tiro a raiz cúbica. A é igual a raiz cúbica de 216. A é igual a 6. Descobri quem é a minha aresta. A minha aresta da base vale 6. E como as arestas são todas congruentes entre si, a minha altura, se eu precisar, né, também vale 6. Mas o que ele quer calcular mesmo? Ele quer calcular a área total. Bom, qual é a área total? Qual é a fórmula que define a área total? Área lateral mais 2 vezes a área da base. Aí você vem aqui no cantinho e calcula separadamente. Ó, quem é a área lateral? São 3 retângulos. Então, 3 retângulos que multiplica o A e o H. Por quê? A área de um retângulo vai ser sempre o produto entre a aresta e a altura. E o A e o H valem 6 e 6. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 6 vezes 6. Logo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3, 108. Descobrimos, então, a nossa área lateral. 108 mais... Então, ó, a área total é igual a 108 mais... Nesse momento, eu nem precisaria continuar o meu cálculo, porque, olha só, analisando as alternativas, a única que tem 108 mais alguma coisa, ó, é a letra A. 108 mais 18 raiz de 3. Muito provavelmente, quando eu for calcular 2 vezes a área da base, vai dar 18 raiz de 3. Mas a gente vai tirar a prova para ver se está certinho mesmo. Ó, vamos agora à área da base. A área da base, um triângulo equilátero, então é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O A vale 6. 6 ao quadrado, 36. 36 raiz de 3 sobre 4. 36 dividido para 4 dá 9. Então, a área da base é igual a 9 raiz de 3. Olha lá, gente.
A área da base é 9 raiz de 3. Aqui a gente tem 18 raiz de 3. Por quê? Ó, lembra que são duas bases. 2 vezes 9 raiz de 3. 2 vezes 9, 18. Logo, a área total é exatamente 108 mais 18 raiz de 3. Claro, 18 raiz de 3 mais 108, tanto faz a ordem das parcelas. Tá legal? Então, com esses conceitos, a gente consegue fazer muita coisa na parte de prismas. Eu espero que vocês tenham entendido. Assiste novamente a aula, caso tenha se perdido em algum momento. Qualquer dúvida, pode deixar um recadinho que eu vou estar ajudando na medida do possível. E espero vocês na próxima aula. Valeu!